Fala galera, aqui é o Diego, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou fazer o review do segundo trio do desafio da mascoteria. Vamos lá? Esse aqui é o modelo do Luiz Franklin. Obrigado também aí, Luiz, pelo envio do seu modelo. Esse personagemzinho aqui bem simpático, bem carismático. Lembra bem o... Bem não, mas lembra o estilo do Chico Bento, né? Tem o perfil aí, meio caipirinha. Muito bacana, cara, parabéns. Esse é um modelo diferente pra gente avaliar, porque ele é um personagem 2D, né? Nossa especialidade é 3D, apesar de a gente passar pelo 2D na etapa do concept, mas mesmo assim a gente consegue ter uma visão do character design, né? Dar algumas dicas aí do que poderia melhorar, apesar de a gente já considerar que está muito bem feito, muito bacana mesmo. Seria um ótimo personagem para a gente transformar em 3D. Tá bem simpático, as cores estão bem equilibradas, estão muito bem harmônico, né, no geral. São poucos comentários, na verdade, que eu teria para fazer aqui no personagem, esse caipirinha. Seria um pouquinho aqui no rosto dele. Eu diria o seguinte: ele é um personagemzinho cartoon, né? Na questão de estilo, ele optou pelo cartoon, os pés exagerados, a gente consegue perceber na forma das mãos e até a proporção, né, de cabeça e corpo. E achei aqui um pouquinho só o nariz um pouquinho puxando pro realista, né? Esse formatinho dele aqui, um pouquinho mais realista. Então acho que minha sugestão até pro Luiz aí seria, nesses casos, usar um narizinho mais redondinho, talvez, mais ovalzinho. E vamos tentar simular aqui pra gente ver como é que fica, como é que ficaria, né? Essa sugestão. Também para ver se funciona, né? Como eu falei, a gente acaba avaliando um pouquinho mais as coisas no 3D, né? No nosso processo aqui, mas dá pra ter uma noção de como seria e qual seria talvez os ajustes que a gente faria num concept 2D, né? Pra gente, antes de ir pro 3D, a gente talvez fizesse esse tipo de ajuste internamente. Talvez um narizinho arredondadinho assim cairia bem. Os olhos, a gente tem uma tendência, né? Mas a gente tem feito muito mais olhos redondos do que ovais, desses que lembra até um pouquinho dos Looney Tunes, né? São bem altos, né? Ovais assim na vertical, com esse arco embaixo dele, simulando a bochecha, né? Um sorrisinho feliz. Mas eu acho que assim, ainda dá pra usar esses olhos ovais, mas talvez não tão altos. Não sei, isso não posso dizer que é uma regra, né? Depende também do design do artista 2D. É bem difícil, né, falar de arte, porque são estilos diferentes, né, são propostas diferentes, mas estou dando aqui um feedback que a gente talvez consideraria internamente num projeto nosso. Talvez um pouquinho assim. E as sobrancelhas, né? As sobrancelhas, eu diria também que quando a gente trabalha com essa ponta dela, a extremidade dela interna, para baixo, não está mais para baixo que a de fora, né? Mas está igual aqui, está intercalada, mas ela tá puxando aqui um pouquinho para baixo. Ele tende a passar um aspecto um pouquinho mais não bravinho, né? Mais sapeca, mais levado, assim, né? Mais arteiro. Então também, de novo, não sei se essa era a proposta dele, mas
Em nossos casos aqui de mascotes, a gente costuma fazer personagens que são garotos propaganda de marcas, né? Então eles sempre, quase 100% dos casos, eles querem passar uma imagem mais, tipo, carisma, mais, não inofensivo, né? Mais pacato, mais ingênuo, digamos, né? Mais do bem. Então eles querem passar uma boa imagem da marca, na maioria dos casos, então evitaria as sobrancelhas da parte de dentro um pouco baixas, né? Sempre tentar trabalhar elas um pouquinho mais para cima, e também depende da expressão facial, né, que for dar no personagem. Mas aqui no rosto, acho que faria esses pequenos ajustes. Isso aqui talvez fosse a intenção de fazer um volume do rosto dele, mas se fosse um concept ou até mesmo um mascote finalizado, a sugestão era até eliminar ele, né? Ele acaba ficando um pouquinho mais simpático, na minha opinião, sem essas linhas aí a mais, talvez se tivesse em excesso. O narizinho também, além de redondinho, até simplificaria aqui na questão das narinas, né? Não sei se precisaria das narinas. Ficaria um pouquinho mais simpático, seria a minha sugestão nessa parte. Os dentes, agora falando assim, fazendo uma análise, se fosse um concept, né, pra gente, se fosse um concept de um projeto pra gente modelar em 3D, e a gente ia pedir pro ilustrador resolver um pouquinho melhor para ajudar na parte de 3D, né? Se fosse um mascote 2D finalizado, eu acho que não veria problema, porque tem coisas que funcionam melhor no 2D de uma forma, e pra gente que vai usar no 3D depois, algumas coisas facilitam, né, na tradução, dependendo aí do modelador. Mas seria legal a gente trazer aqui um pouquinho da espessura, né, do dente, a gente saber o quanto esse dente vai ter de espessura, uma vez que ele for traduzido em 3D, né, para não parecer um papelzinho ali. E também não sei se... Vamos ver se ajuda. Se fazer o dente como se ele não acabasse antes de chegar no canto da boca. Também acho que isso é um estilo, né, de ilustrador. Funciona muito bem aí para ilustrações 2D, mas talvez para 3D isso nos ajude de alguma forma. Talvez até ficou um pouquinho dentuço demais, mas detalhe, tá? Isso não é algo tão crítico assim. É um detalhe bem minucioso que talvez ajudaria só na tradução do modelador. Até porque a gente não tem nada muito volumoso, né, em questão de pintura digital aqui no restante do personagem. Ele é um pouquinho mais vetorizado. Que mais? Cara, difícil comentar um personagem que já está muito bem feito. A pose, talvez a pose também. Luiz. A pose dele tá muito bacana, ele já tá com uma intenção bem legal que dá pra ver a mãozinha do quadril dele, né? Dando uma curvadinha pra frente. Mas talvez faria um pequeno ajuste nos ombros, né? Pra continuar essa linha de ação aqui do tronco dele. Vamos ver. Levantando um pouquinho o ombro de lá e baixando um pouquinho o ombro de cá. Sabe? A gente teria um arqueamento aqui, não sei se essa palavra existe, né? Mas a gente teria aí um
uma curva aqui maior da pose dele, né? Dessa pose à frente. Que é importante de analisar o ângulo dos eixos principais do corpo aí, né? Talvez a direção da cabeça, aqui dos ombros, né? O quadril e os pés, né? Isso ajuda a gente a dizer aí o que a gente quer com a pose, né? Fazer essa leitura da expressão. Às vezes a gente está fazendo uma pose e não está ficando bacana, não sabe porquê. Tenta marcar, né, dessa forma aqui, quais são os ângulos que estão esses principais eixos do corpo e ver se está de acordo, né, com a intenção que você está querendo com o seu personagem, com a pose do mascote, do personagem que você está fazendo. Pode ajudar aí a descobrir onde dá para ser melhorado. Cara, Luiz, eu acho que é isso, cara. Comentaria essas coisinhas pequenas, porque já está muito bem feito. Talvez aqui também equilibrar, se fosse um mascote finalizado, eu diria que essa mão esquerda aqui dele parece estar um pouquinho maior que a direita, né? Então, talvez... Cara, tô achando pelo em ovo, hein? Mas vamos lá. Tem umas coisinhas que pode ajudar aí o personagem. A gente aumentar um pouquinho essa mão, deixar ela com peso um pouquinho maior, manter aqui talvez arredondadinhos, mas também acho que esses movimentos aqui acho que era para dar intenção de força, né, de pressão no personagem 2D. Talvez realmente fosse isso. Não acho que é um erro, é mais um detalhe para ajudar a leitura aí do que o personagem está fazendo. Então aumentaria um pouquinho de leve aqui a mão para ficar com um peso mais próximo da outra, né? Ficar um pouquinho mais equilibrado. Mas é isso, Luiz. Essas seriam meus comentários, minhas pequenas sugestões, que são na verdade detalhes, né? A gente pode ver que não mudou muito, mas na minha opinião talvez deixaria ele um pouquinho mais fofinho, carismático. Essa questão aí do olhar, né, da sobrancelha ali. Os dentinhos é mais uma questão técnica, eu acho, na hora de traduzir pro 3D, né? Para evitar aí confusões na tradução. Narizinho, acho que realmente ajuda a seguir a linha do restante, né? Tudo mais arredondadinho. Os braços sem o cotovelo marcado, né? Mais orgânicos. Acho que o narizinho redondo combinaria melhor aí com o restante do corpo, que é tudo mais arredondadinho também. Beleza? Espero que de alguma forma tenha ajudado, mesmo esse personagem já estando bem bacana. E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez, Luiz, pelo envio do seu personagem, do Caipirinha aqui. E até o próximo vídeo. Fala, pessoal. Esse aqui é o modelo enviado pelo Kleber Salles. Obrigado, Kleber, pelo envio do seu modelo aí, pela essa abertura, né, pra gente avaliar, fazer esse review. E pelo que eu percebi aqui é um pirata, né? Seria um pirata fortão, que por sinal tá bem bacana, viu, Kleber? Parabéns aí pelo modelo. A gente gosta bastante. Vamos começar a avaliar aqui ele na questão de modelagem. No geral ele está muito bem modelado, tá? Tem uns shapes, umas formas bacanas aí nos detalhes, né, de bota, fivelas. Essa parte aqui do braço está muito legal. Essas tipo uns cadarços, né, umas cordinhas passando de um lado para o outro, como se estivesse amarrando esse pedaço de couro aqui no antebraço dele. Tá bem bacana, tem a modelagem das unhas, tá super bem detalhado.
Mas eu vou escolher aqui uma das poses para a gente fazer as avaliações não só da modelagem, mas das poses e da finalização. Não sei qual pose que o Kleber considera a final, mas eu escolheria essa. Tá, acho que ela é uma pose bacana. Ela não tá de frente, né? Ela tá com 3/4 de leve, tá com uma leve inclinação no corpo. Essa aqui tá legal também, mas ela acho que tá muito virada, talvez, né? A gente tá perdendo um pouquinho de informação no braço aqui. Aqui a gente já tem um pouquinho mais de informação da silhueta da pose dele. Apesar de essa aqui tá bacana porque a gente vê um pouquinho da espada, né? Dá uma continuidade aqui do que tá acontecendo. Mas eu acho que no geral essa pose seria a minha escolha, se fosse escolher uma delas. Tá. Então já aproveitando aí o comentário da pose, a única coisa acho que eu mudaria da pose, que eu acho que poderia melhorar um pouquinho, é a cabeça não ficar 100% de frente. Se a cabeça estivesse numa inclinação próxima dessa, talvez até um pouquinho menos, mas olhando para a câmera, né? Ou não sei a expressão que ele quis dar, se realmente olhando para algum outro ponto de vista, mas escolheria esse ângulo de cabeça neste corpo. Não sei se dá para fazer aqui uma montagem rápida, deixa eu ver. Alguma coisa assim. Talvez funcionasse melhor um pouquinho. Mas claro que aconselharia fazer ele olhando para a câmera, né? Já que parece que ele tá posando aí para a câmera, né? Tá com uma pose de apresentação. Mas também de fato não sei qual é a intenção do Kleber. Mas vamos lá. Modelagem tá super bacana, né? Como eu já comentei aqui os detalhes. Acho que o único ponto, acho que os dois únicos pontos aí que eu falaria seria na questão de detalhes, por exemplo a manga, né? Aqui na manga, acho que ele quis dar uma intenção de aquelas mangas recortadas. É uma camiseta um pouco mais velha, mais surrada. Então, caso essa fosse a intenção dele, indicaria fazer um pouco mais regular, tá muito certinho, né? Isso aqui faria algumas coisas mais quinadas, um pouco mais regular, né? Umas um pouco maiores uma do que as outras. Evitar essas formas redondinhas muito certinhas. Talvez se fizesse algumas coisas assim. Ficaria com um aspecto um pouco mais natural, porque como ele trouxe bastante detalhe de textura, que por sinal está bem bacana, né? Essas ranhuras, os desgastes, automaticamente ele pede também um realismo maior nas formas, né? Na modelagem. Então, para ficar compatível, acho que a modelagem dos recortes da manga poderia ser um pouquinho mais realista também, tá? Lógico, para ele conseguir detalhes maiores, teria que ter uma malha muito mais densa, mas uma opção também seria trabalhar com uma malha mais low. Não sei como está essa malha, mas manter uma malha razoável, não muito pesada, e trabalhar com um mapa de alfa, né, para conseguir esse desgaste, esses rasgados, até mesmo os fiapos aqui dessa manga. Então minha sugestão seria deixar essa manga um pouco mais desfiada, podendo ser aí com modelagem ou até mesmo com mapas de alfa. Não sei se eu vou conseguir simular aqui, mas vamos lá. É uma forma grosseira mesmo, só pra gente sentir como ficaria essa manga um pouquinho mais detalhada.
Tá, então aqui a gente conseguiria ver aqui o antes e depois. Tá meio tosco aí, mas dá pra ver, né? Até pela essa diferença aqui entre esta e esta. A gente tem ali uma manga, um tecido um pouquinho mais natural, né? De rasgadinhos. Outra questão de modelagem seria na questão do rosto. Que aquele de ladinho tá melhor, mas se fosse de frente... aqui também acho que dá pra fazer um pouquinho do ajuste que eu sugeriria. Vamos lá. Ele parece um pouquinho reto demais aqui nas laterais, né? Por isso é meio brucutu, talvez a gente pudesse forçar um pouquinho mais o maxilar dele, ó, a maçã aqui do rosto, né, a bochecha. Vou entrar um pouquinho aqui na parte do olho. Mas isso já também entra na parte de character design, né? Não sei se ele seguiu um concept, não sei qual foi a real intenção, né? Se deixar ele muito bochechudo, ele vai ficar meio gordo. Bom. Deixaria com o maxilar um pouquinho mais robusto. Não sei. Talvez ajude um pouquinho, sim. Desmodelagem seria essas duas partes, viu, Kleber? Do resto tá bem bacana. Tem algumas partes mais minimalistas, mas está com uma textura bem aplicada, então acho que combina bem, né? O cinto também está de uma forma mais simplificada aqui. Não sei se o cinto teria que ter a fivela passando por cima aqui, mas aí já entraria numa questão mais técnica, né, do cinto, deixando ele funcional. Não sei se é o caso. Isso aqui funciona muito bem também. Tá funcionando bem. Não acho que seria um grande problema. Acho que então na questão de modelagem seria esses dois pontos, né? Um pouquinho aqui do rosto e as mangas. Agora falando um pouquinho da pose, como eu já tinha comentado aí no início, eu acho que essa pose, dentre essas três, né? Que acho que é um turntable que ele fez aí, escolheria ela como uma pose principal para mostrar melhor o personagem. E eu mudaria pouquíssimas coisas também, viu, Kleber? Porque tá bacana, tá com uma silhueta legal. Se a gente deixasse ele só na silhueta preta, daria pra entender bem a pose, né? A intenção da pose. Mas eu melhoraria aí alguns detalhes que acho que deixaram um pouquinho a desejar no caso das mãos. Ele tá com as mãos fechadas e acredito que a intenção era fazer ele meio forte, meio brucutu, né? Então as duas mãos estão um pouco frouxas, né? A gente consegue até perceber aqui um vão aqui entre elas, o dedão, até no formato, né, das dobras dos dedos. Aqui também a gente percebe que ela não está fechada, mas existe um vão aqui, né, entre os dedos e o objeto. Não está com uma pegada muito intensa, né, uma pegada forte. Não parece que ele realmente está segurando isso com vontade. Então minha sugestão aqui seria trazer um pouco de contato maior, né, evitar esses vãos, né, trazer esse dedo mais apertado aqui, mesmo que entre um pouquinho na malha, mas é melhor que entre um pouquinho do que fique essas sobras. E aqui, né, o dedão, se a gente for fazer uma pesquisa aí, quando a gente tá de fato apertando, se você pegar essa mão, olhar para ela e fechar um punho com intensidade, você vai ver que o dedão, ele, na maioria das vezes, ele sobressai, ele fica por cima, sobreposto aqui dos outros dedos, tá? Isso daria uma intenção melhor aí dessa mão fechada, segurando o cabo da espada. Deixa eu ver aqui se eu também consigo fazer essa simulação. Warp ajuda bastante nessas
essas gambiarras aqui. Vai ficar um pouquinho feio, mas eu acho que talvez dê pra entender aí o que eu tô falando. Apagar um pouquinho nessa borda para ajudar na leitura. E eu acho que se a gente pegar também aqui e der uma leve apertadinha aqui nos dedos. Na verdade, mas como os outros não aparecem, os outros também talvez pareçam, pode ser que estejam voando, mas na verdade o que está mais visível aqui para a câmera é o dedinho, né? Mas talvez se a gente trazer estes um pouco mais para baixo também, a gente tem a sensação que ele está apertando um pouquinho mais esse cabo. Vamos ver. Melhorou ali na parte dos dedos da parte de cima, mas eu acho que o dedão aqui acabou ficando um pouquinho longo demais, comprido demais. Mas talvez fosse o caso também de descer um pouquinho o cabo e os dedos dobrarem um pouquinho mais, envolverem um pouquinho mais, quando a ponta dos dedos quase encostando aqui na palma da mão, né? Então acho que compensaria e não forçaria o dedão ser tão longo aqui como eu fiz. Mas esse desenho da mão, né? A pegada da mão acho que ajudaria aí na parte da pose. E este aqui, dessa outra mão, acho que é mais uma questão de posição, que não está segurando nada. Mas eu acho que se deixasse aqui o dedão sem perder a espessura, né? O dedão acaba sendo um dedo mais parrudo aí da mão, acabou ficando mais fininho aqui do que os outros. E também ele poderia envolver ali por cima dos outros dedos. E a mão, talvez, não sei se ela perdeu um pouquinho de silhueta ali quando fechou, na parte do, não sei como ele rigou também, né, se foi um skin alguma coisa. Mas ela mais parrudinha assim, acho que ela acaba tendo dá uma impressão melhor, né, da mão fechada com força, com mais brutalidade, digamos. Cara, de pose comentaria isto, porque de resto tá bem bacana, a gente consegue ver bem, tá de forma natural, né, a abertura das pernas, não tem nada muito diferente da câmera. É isto. Não sei se talvez a gente pudesse testar aqui o caimento da blusa, para parecer que ele está caído mais por cima do cinto mesmo. Mas aí é uma questão talvez de na hora de modelar os movimentos da roupa aqui, né? Mas é um detalhe sutil, assim, acho que não interfere tanto. Acho que os mais críticos são esse mesmo das mãos. Daria uma impressão melhor aí no acabamento desse personagem. Porque ele tá bem bacana, como eu já comentei, ele tá bem rico em detalhes, né? Tem uma textura bem legal, dá pra ver os desgastes que o Kleber trouxe aqui na espada, nos riscos, até mesmo nessa parte do antebraço aqui do couro, né? Tá com os mapas bem legais. Agora falando de acabamento, de render, né? Direção de arte, eu acho que tem algumas partes um pouco estouradas demais e algumas um pouco escuras demais. Vou mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, aqui talvez estourou muito, né? Essa região aqui. Não sei se foi na pós-produção, mas mesmo quando é na pós que a gente exagera, às vezes no 3D também já tá demais, no render cru dele.
Aqui também está um pouquinho queimado demais. E algumas partes estão escuras demais, né? Aqui, por exemplo, se a gente pegar essa parte da perna, a gente não consegue perceber nenhuma informação de volume aqui. Está bem quase totalmente preto. Não preto, mas tá preto aqui. Está dizendo que toda essa área está preta. Ele começa a ganhar informação de cor, talvez aqui depois da sombra. Então tudo que está fazendo sombra nessa região, ele está não, aqui no Photoshop ele deu essa informação de cor, mas visualmente falando aqui, toda essa parte aqui está muito preta, né? Então tem um extremo muito grande puxando mais para o escuro do que para o claro, né? Apesar das áreas claras estouradas aqui, a gente tem esse problema do escuro aqui. Então precisaria tomar um pouco de cuidado na hora de iluminar e no rebatimento também, né? É claro que na pós a gente consegue corrigir algumas coisas, ou não sei se foi na pós, né, que talvez escureceu demais, contrastou demais e causou essa área muito preta, mas no 3D já é legal ter esse cuidado com a iluminação, né, os rebatimentos, posição das luzes e para onde a sombra também vai escorrer no chão. Aqui dá para perceber que a sombra está escorrendo para frente, né? Tá fazendo esse movimento aqui, a sombra principal, e para cá não tem nada. Talvez seja a luz mais forte esteja lá atrás mesmo, mas também tem uma luz aqui na frente, né? A gente consegue perceber que tem uma luz fazendo inclusive essa sombra, uma luz que venha daqui e quase não tem, né? Talvez se tivesse apagou aqui, não tem sombra para cá. Então acho que talvez um cuidado só maior nessa parte de posicionar as luzes e ajudar aí nessa finalização evitando essas partes muito pretas e muito queimadas. E os olhos, né? Acho que os olhos é a grande cereja aí do personagem. Ele fez uma texturinha, tem até aqui uma imagem maior. Ele fez só uma bolinha preta. Talvez tenha sido a proposta, né, que ele trouxe. Mas mesmo que tenha sido essa proposta de fazer só uma bolinha preta, né, um olho diferente, eu acho que ele poderia estar um pouquinho mais dentro também do contexto, né, desse cara mais brucutu. Ele tem os dentes amarelados, né, meio sujos. Talvez os olhos também não precisassem ser tão branquinhos, eles pudessem ter um pouquinho de avermelhado. O amarelado também, né, o tom dele. Deixa eu ver se dá pra simular aqui, ó, fica mais fácil. Se a gente conseguir tirar um pouquinho do branco dele e até mesmo avermelhar um pouquinho nas inner glow. Estou fazendo isso de forma grosseira aqui no Photoshop, né? Funcionaria também. Falar, não, posso fazer branco e depois na pós eu faço isso como o Diego está fazendo aí. Mas funciona, mas o ideal é que a gente tente resolver o máximo de coisas no 3D, né? Para pós-produção ser mais um ajuste de cores sutis, dar um realce na imagem. A intenção da pós é dar uma levantada na imagem, né? Não de fato fazer coisas que daria para fazer no 3D. A gente leva essa filosofia e essa forma de trabalhar aqui. Então daria para chegar nesse olho um pouquinho mais depredado, digamos, né? Mais surrado, combinar um pouquinho mais com esse tipo de personagem, né? Seria um pirata aí mais sujão, mais descuidado aí com ele, né? Mais bruto. Então um olhinho mais amareladinho, não tão branco, um pouquinho de avermelhadinho nas bordas, acho que cairia bem aí para esse personagem. Mas é isso, acho que essas seriam as principais
considerações aí que eu faria nesse modelo do Kleber. Mas de qualquer forma, tá de parabéns, o Kleber tá no caminho muito bom aí. Provavelmente deve ter feito isso do zero, né? Ele já tem um domínio legal aí de todas as etapas, né? Conseguiu modelar, não sei se ele fez o concept, mas modelou através de um concept ou criou direto no 3D. E tem aí uma solução, foi uma boa solução desse personagem, desse pirata. Esses comentários que eu fiz aí, acho que são pontos que talvez ele pudesse dar um pouquinho de atenção. Acho que iria evoluir aí nos próximos projetos. Mas tá de parabéns, Kleber. Muito bom seu modelo, Senhor Pirata. Não sei se ele tem um nome, mas esses seriam meus comentários aí, o review aqui da mascoteria. Beleza? Espero que o Kleber tenha curtido aí esse review e também quem assistiu aí tenha evoluído aí também com esse review do personagem do Kleber. Tá certo, galera? Obrigado aí por assistir, dá um like se curtiram e até o próximo vídeo. Fala, galera, esse aqui é o modelo enviado pelo Robson Diego. Ele enviou este modelinho, deve ser um oriental, pelo que eu entendi. Ele tem aqui até um RAF, um concept e algumas versões aqui de poses, né? Provavelmente ele fez isso para alguma marca, alguma campanha aí desse Taiwan importados. No geral ficou bem bacana assim a proposta, né, do processo todo, né, dessa criação de um personagem para marca. Mas vamos lá, vou comentar algumas coisas aqui, começando pela parte de modelagem do Robson, desse personagem. O que me incomoda aqui, de primeira, assim, sinto falta um pouquinho de um cuidado assim com umas formas, né, da modelagem dele. Por exemplo, a gente vê uma irregularidade de ver os amassadinhos que poderiam ser bem-vindos, né? Mas às vezes quando aplicado de uma forma um pouco mais coerente, ele está talvez amassado de forma aleatória, né? Aqui no braço tem algumas coisas aqui no sovaco, tem uma manguinha aqui escorrendo para cá, não sei se foi um erro de deformação. Então esses detalhezinhos já incomodam à primeira vista. Aqui no rosto, né, é um japonesinho, né, tá com o olho bem fechadinho, mas pela iluminação dá para perceber que existem alguns amassados, né, aqui no rosto. Então isso prejudica bastante até no modelo, tá, Robson? Esses amassados aqui causam aí algumas deformações, né, que talvez não façam parte aí do modelo. Aqui no boné não, no chapéuzinho dele, né, de cangaceiro, se eu não me engano, tem algumas deformações aqui, não sei se foi proposital ou se foi deformado, mas por exemplo aqui não aparece, né, e aqui ele parece que está indo para trás. Posso estar enganado, mas é a impressão que está dando, né, pela iluminação e a posição que está. E um outro ponto aqui é a fivela aqui, né, que seria, acho, talvez a fivelinha que prenderia esse chapéuzinho no rosto dele, né. Que ele tá talvez muito grosso para ser uma fivela, tá muito folgado, né, tem muitos vãos aqui, não tá parecendo de fato que ele tá na cabeça ali, amarrando o boné na cabeça, e não tem nada solucionando aqui uma presilha, né, dizendo que realmente está preso, né. Parece mais um pouquinho uma faixa solta, né, talvez esteja balançando, se fosse o caso de fazer algum movimento. E aqui nos pés ele está bem simplificado, né,
Não vejo problema nenhum em a gente trabalhar com modelos simplificados, mas acho que ele tem que acompanhar uma linguagem do restante, né? Se a gente tem aqui uma região cabeça, que a parte está até bem detalhada, né? Tem bastante informação de anatomia, né? de formas, mãos. Automaticamente, quando a gente for olhar o pé desse personagem, a gente vai esperar também que ele tenha dedos, né? Mesmo que seja de forma simples, mas que ele apresente os dedos, né? Essa velinha aqui do chinelo, talvez. Então isso é um cuidado que acho que você poderia ter, Robson, né? Nesse equilíbrio aí de nível de detalhes. Se fosse um modelo mais minimalista, não teria problema, né, de fazer uma solução desse pé mais minimalista, mas eu acho que esse estilo minimalista teria que estar presente em mais partes aí do personagem, né, pra gente dizer, é um personagem com soluções minimalistas, né. Aqui pode acabar dando a impressão de que está talvez inacabado, não sei, mas sinto um pouquinho falta de informação dos pés na questão de modelagem. Vou fazer aqui tentar fazer alguns ajustes que talvez possam melhorar aí a questão de modelagem e de estilo, né, para dar um pouquinho mais de personalidade no modelo do Robson. Então, talvez essa manguinha tenha esticado sem querer, né, que até na outra aqui não parece que seja algum estilo de corte da roupa. Nos tecidos, né, quando a gente posa os personagens, é sempre legal tomar cuidado com o tecido que fica na parte de cima, para ele não ficar voando como estava esse, né. A gente pode ter vão entre o tecido e o braço, mas que ele fique de uma forma mais coerente, para baixo, né, até por conta da gravidade. Sempre na parte de cima ele fique mais encostadinho. Então isso pode ajudar aí no acabamento. São detalhes que a gente se preocupa e faz a diferença no final, né? Se tiver um personagem todo bem resolvido, ajuda bastante aí no resultado final. Então aqui aparentemente é um cara magro, né? Se a gente tirar um pouquinho dessas deformações aqui das pernas, deixa ele um pouquinho mais slim, talvez funcione um pouco melhor. Fazer um pouquinho aqui da pontinha do tecido. Muitas vezes menos é mais, viu, Robson? Não sei se você tentou fazer aqui algumas informações de musculatura, né, da perna, panturrilha, coxa, mas principalmente quando a gente fala de personagem de cartoon, né, a não ser que o personagem realmente precise mostrar uma certa musculatura, mas em muitos casos o menos funciona bem, né, fazer eles mais slim, mais simplificado e trazendo talvez formas assim de musculatura onde realmente você quer intensificar isso, né? Se é realmente necessário. Mas caso contrário, sugiro começar pelo simples e talvez ir adicionando aí detalhes dependendo da proposta que você vai trabalhar. Tô vendo uma leve mexida só na silhueta da roupa, já deixei ele um pouquinho melhor vestido, né? Não dá a impressão que essa roupa está explodindo, está voando, está sobrando, né? Deu vamos falar, um corte. Falando de roupa, né? De corte e costura, deu um caimento melhor aí pra ele, né? Aqui nas mãos, acho que até foi a proposta, acho que até combina, né? Essa mão anatômica, anatomias mais próximas do humano.
mas talvez também manter uma identidade de anatomia dos dedos, né? Por exemplo, esse dedão do indicador aqui, ele começa fininho e na ponta dá uma largada, né? Grossinho. Já esses outros aqui, eles estão ao contrário, né? Não tô vendo a parte de trás, mas eles estão afinando aqui na ponta. Então isso causa um certo incômodo, né, na hora de ver. A gente não consegue definir ou ter uma leitura de realmente qual o estilo que está sendo aplicado aqui nesse design desse personagem. Depois o degrau aqui também entre os dedos não muito grande. Posso ajudar um pouquinho. A posição do dedão aqui tá legal. E aqui também, né, a gente pela sombra consegue perceber que esses dedos de baixo principalmente estão voando, né? O de cima aqui está com contato, mas os de baixo parece que realmente estão voando, estão longe do tecido, né, por conta da sombra. Então é legal ter esse contato maior da mão com o corpo, né, principalmente nessas poses que ele apoia a mão na cintura. E os dedos também não deixar todos esticadões assim. Minha sugestão é que trabalhe algumas dobras de falange dele, também de forma assimétrica, né? Que não fiquem todos iguais. Então quando você traz aí o dedo, a pontinha deles um pouquinho viradinha, você já dá a impressão que ele está um pouquinho mais apertando ali, né, a cintura. No caso desses dois aqui de baixo. Deixa eu engrossar um pouquinho eles para seguir aqui a linguagem dos outros dedos. Então, ó, tá vendo? Os dedões estão muito retos, né? Parece que não finalizou a parte de posar o personagem, né? Então, se desse um detalhezinho maior aí nos dedos, ele ia ter uma pegada melhor na cintura. Desconsiderando a sombra aqui, né? Porque ela ainda está longe. Mas esta aí seria meus primeiros comentários em relação à modelagem. Na parte aqui da cabeça, boné talvez, boné não, chapéuzinho, né, dele de cangaceiro. Eu não acabei nem vendo nenhuma referência, né, mas eu tenho em mente aqui que ele também tem a forma mais simples, esse chapéuzinho de cangaceiro. Ele tem uma leve curvatura mais acentuada no final aqui. Mas indico sempre, antes de modelar ou de criar algumas coisas, dar uma boa olhada aí em referências, né? E não de fato fazer uma cópia, né? Mas quando a gente fala de cartoon, a gente fazer uma releitura que realmente faça sentido. Quando a gente pega uma foto de um chapéu cangaceiro real, a gente faz uma tradução, não é uma cópia, senão a gente vai estar falando de modelar um chapéu realista, né? Não é o caso desses personagens cartoons. Mas a gente tem que ter uma certa coerência e estilo, né? A gente pode exagerar, mas de forma consciente, digamos. Posso depois dar uma pesquisada melhor aqui no chapéu, mas acho que talvez esse formato fique um pouquinho mais interessante. Não sei. Estou testando, na verdade, viu, pessoal? Não são regras, são sugestões que estou fazendo de forma mais espontânea aqui pela experiência que a gente tem. Narizinho, também indicaria fazer um narizinho com anatomia um pouco menos humana, menos real. Até para deixar um pouquinho mais cômico, talvez. Deixar ele meio batatinha assim, mais achatadinho, né, por ser japonês, um narizinho mais curto. Vamos tentar aqui. E no sorriso, uma coisa que o pessoal acaba pecando, em muitos casos que eu já vi, é o formato do sorriso, né? A gente tem que tomar bastante cuidado no shape desses lábios, né? Por ser cartoon, né? A maioria, todos os nossos personagens são mais por cartoon. Não tem uma anatomia muito real, né? Aqueles movimentos de lábio realista, mas ele também a gente precisa tentar evitar algumas coisas que ajudam a estragar. No caso, sorrisos muito em U, assim, né? Onde as pontas ficam muito para cima. Isso costuma
dar uma impressão ruim pro sorriso. Falando mais do lábio superior, tá? O lábio superior ele tem uma curvatura, pode ter uma curvatura, mas mais sutil do que o de baixo. De baixo sim a gente pode ter uma curvatura maior, até porque é o maxilar que baixa, né? E dá o sorriso abrindo a boca dele. Então aqui a gente teria uma boca um pouquinho menos de deformações e tiraria a simetria também, colocaria ele um pouquinho mais inclinado para o lado nossa esquerda aqui do que a direita, até pela posição da cabeça dele, tá? Então aqui ele está com um sorriso meio frouxo, parece, né? Os lábios, né? Não estão com um encaixe legal nos dentes. Inclusive a gente também tem um vídeo no nosso canal, na parte de dicas e tutoriais, falando dos dentes. E lá eu dou algumas dicas aí de encaixe para os dentes e também que tipo de dente usar. Esse aqui é um dente, apesar de cartoon, mas ele tem as divisões aqui bem marcadas, né? E lá a gente dá uma sugestão de solução para os dentes, que a gente consegue ter as divisões, mas de uma forma mais simplificada, né? Tem funcionado bem pra gente aqui na parte das bocas dos nossos personagens. Anatomia do rosto, acho que seguiu bem ali o concept, né? Mas me incomoda ainda um pouquinho essa parte das deformações. Então tem uns amassadinhos aqui em volta dele, na própria volume da mesh, mas podemos tentar aqui deixar um pouquinho mais arredondadinho, talvez essa parte de baixo, tirando um pouco esse formato do queixo, do maxilar marcado, né, para deixar ele mais cartunzinho, dando uma simplificada de leve. Então esses são alguns comentários aqui da parte da cabeça geral, né? Parte de modelagem. Então a modelagem, minha sugestão de ajustes seriam estas. Tá. Agora de pose, ele está apontando aqui, né? Vamos lá, deixa eu ver o que a gente consegue fazer. Também poderia dizer que ele está um pouquinho paradão, né? Estateladão assim, sem nenhum movimento, tá reto. Exatamente nessa linha aqui, os eixos do corpo dele, né? Todos bem alinhadinhos. Vamos tentar quebrar isso, mantendo essa intenção da pose que o Robson fez, mas deixando com ele um pouquinho mais divertido, talvez. Botar aqui talvez o tronco dele um pouco para trás. Aqui a pelvis dele, né, um pouquinho para frente, até porque tá tendo força aqui da mão dele, né, de trás aqui, de trás e da nossa esquerda para a direita, então poderia estar posicionando aí o quadril dele para esse nosso lado direito. Talvez a gente possa conseguir um pouquinho desse movimento. Vou baixar um pouquinho mais aqui essa parte. Vamos ver. Melhorou um pouquinho assim. E a cabeça dele, acho que talvez possa também ter um pouquinho de rotação. Um pouquinho mais, talvez.
Como se estivesse apontando, sorrindo, um pouquinho mais feliz. Comparando aqui com a pose anterior, com os ajustes sem a pose e os ajustes com a pose. Primeiro a gente fez os ajustes aqui de modelagem, algumas sugestões de melhorias, e depois a pose. O que poderia melhorar aqui? Eu acho que isso me soa um pouquinho melhor, essa pose dele. Talvez levantar um pouquinho mais este ombro. Acabou sumindo aqui no recorte. Detalhes. Então eu considero esta pose um pouquinho mais dinâmica, né? Mais solta, tá mais natural, tá com mais molejo. É isto. A sombra aqui ele até aplicou, legal, acho que é bacana ter essa sombra, né, até pela proposta aqui do fundo infinito, e isso pode ser aplicável em qualquer cor, né? Uma vez que a gente tem a sombra aí separada do personagem e do fundo, a gente consegue trocar e aplicar em vários layouts diferentes. Isso ajuda bastante aí os clientes. Robson, é isso, cara. Eu espero que esse feedback tenha te ajudado aí a enxergar algumas melhorias do seu personagem e que você consiga aplicar nos seus novos projetos. Porque você está num caminho bacana aí, você já dá para perceber que você tem um conhecimento legal do 3D, né, dos processos. Você tem aqui os sketch, concept, modelagem 3D e uma variação de poses, né? E eu acho que se você fosse refazer esses personagens, essas poses, considerando esses comentários, talvez conseguisse aí uns resultados mais impactantes, tá? Mas é isso. Espero que tenha te ajudado, também o pessoal que está assistindo. Qualquer dúvida que tiver também em relação aos comentários, pode deixar, os comentários que eu fiz, pode deixar nos comentários do vídeo, que a gente está sempre de olho aí, respondendo sempre que der, beleza? Valeu, galera, um abraço aí e até o próximo vídeo.